É interessante que, se você faz aqui, irmãos, uma analogia do texto, eram quase 2.000 demônios que moravam dentro da vida daquele homem. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, ele morava nos sepulcros, dentro do cemitério. Ele se feria com as pedras, com certeza, ele se feria com as pedras. Ele despertava o medo, amém? Na maioria dos moradores ali da região de Gadar. E outra coisa, ele constantemente, irmãos, ele era colocado dentro de uma cadeia e tinha suas mãos e os seus pés amarrados com um tipo de algema, que era chamado de grilhões. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquela prisão, que era uma prisão física, aquela prisão não resolvia nada. Ele simplesmente quebrava as prisões e os grilhões, aquelas algemas que o prendiam, ele deixava elas em migalhas. E a Bíblia diz, irmãos, que certa vez, o texto começa dizendo assim: chegando-se ao outro lado do mar, é a província dos Gadarenos. A Bíblia diz que Jesus chegou ali. E aquele homem, irmãos, ele sai ao encontro de Jesus. E os demônios que habitavam naquele homem reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. E eles correm até Jesus, o adoram e diz assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que viestes nos atormentar? E a Bíblia diz que Jesus já dizia: sai dele. E a Bíblia diz que aqueles demônios começaram a pedir a Jesus que não mandasse eles para fora daquela província. Mas eles viram ali uma manada de porcos que estava sendo ali, que apacentava ali naquele monte. Pediu que Jesus os mandasse para aqueles porcos. E a Bíblia diz que Jesus permitiu. Aqueles demônios saíram, entraram nos porcos. Os porcos se precipitaram ao mar. E a Bíblia diz que era uma manada de quase 2.000 porcos. Aqueles porcos morreram afogados. As pessoas que estavam por ali fugiram de medo, irmãos. E quando voltaram, irmãos, viram aquele homem que antes era um homem endemoniado, assentado aos pés de Jesus, em seu perfeito juízo, e eles tiveram medo. Tanto medo que pediram Jesus para se retirar dali, que Jesus fosse embora dali, irmãos. Eles acharam que Jesus fosse uma espécie de feiticeiro, de mago. Eles assustaram tanto e pediram Jesus que saísse ali dos seus termos. A Bíblia diz que enquanto Jesus entrava no barco, aquele homem que em outro momento era um endemoniado, chegou e falou assim: Jesus, deixa eu ficar com o senhor. E Jesus falou assim: não, você vai para sua casa, para os seus familiares, e conta para eles quão grandes coisas Deus fez na sua vida e como Deus usou de misericórdia para com você. E a Bíblia diz que aquele homem saiu, e ali em Decápolis, irmãos, Decápolis era uma região com 10 cidades. E por Decápolis ele começou a anunciar e a pregar quão grandes coisas Deus fez na vida dele. Interessante aqui, irmãos, quando a gente vai falar sobre liberdade espiritual, esse homem, irmãos, preste atenção, as prisões físicas, as cadeias e as algemas que colocavam nele, que eram prisões físicas, não conseguiam deter ele. Ou seja, colocava ele dentro de uma cela, ele quebrava e saía. Amarrava as mãos e os pés com grilhões, que era um tipo de algema. Eles pedaçavam, porque eram 2.000 demônios, irmãos. Os demônios, irmãos, têm uma força extraordinária. Eu acredito que um demônio tem força aí de quase, 6, 7, 8, 10 homens, talvez não consegue segurar. Tanto que quando manifesta demônio dentro da igreja, você tem que pedir o anjo para segurar, porque senão a gente não consegue, tanta força que tem. Então, irmãos, a prisão física não detinha aquele homem. Mas aquele homem, irmãos, ele era dominado por uma prisão espiritual. Ele era dominado por uma prisão espiritual, que eram quase 2.000 demônios que possuíam o corpo dele. E quando a gente fala, irmãos, sobre prisão espiritual, eu disse que nós somos livres. Todos nós somos livres, fisicamente. Mas muitas das vezes, irmãos, prisões espirituais, elas vêm contra a nossa vida. Uma das prisões espirituais mais difíceis, irmão, mais presentes na vida das pessoas é o medo. Diga comigo, o medo. O medo, irmãos, o medo é um inimigo terrível que o cristão enfrenta diariamente. O medo. Nos tempos, irmão, por que eu falei, irmãos, esse texto tem tudo a ver com esse atual momento do Brasil e do mundo, em relação ao Covid-19? Por quê, irmãos? Primeiramente, o texto aqui relata que pessoas tiveram medo. Hoje, irmãos, quantas pessoas no Brasil e no mundo estão com medo? Medo de se contaminar,
pelo Covid-19, medo de morrer, medo de sair de casa, medo de cumprimentar as pessoas, porque a pessoa pode estar contaminada, medo de morrer, da morte, medo de passar fome, porque essa crise, irmãos, ela fechou muitas portas na nossa vida. Eu quero falar sobre prisões espirituais nessa manhã, irmãos. Prisões espirituais. O medo, irmãos, eu tenho falado aqui recentemente, que o medo ele desencadeia no nosso corpo muitas reações. Uma das reações que o medo desencadeia é baixar a imunidade do corpo humano. Não sei se os irmãos sabem. Isso é estudo científico, irmãos. A neurociência é estudo de neurociência. Você vai ver que o medo ele provoca ele baixa a imunidade do corpo. O que é a imunidade? É o sistema de proteção do corpo contra vírus e doenças e bactérias. Se a pessoa, irmãos, tem medo, a imunidade vai lá embaixo. O que acontece? Qualquer gripe, resfriado, qualquer bactéria vai te infectar, e a tendência de você contrair uma doença grave é bem maior, amém, do que uma pessoa que está com a sua imunidade em níveis normais. Medo, irmãos, é uma prisão espiritual. Medo é uma prisão espiritual. Eu falei aqui na quinta-feira, irmãos, que o termo, a expressão que está na Bíblia, que diz assim, não temas, que significa não tenha medo, ela tem cerca de 360 vezes na Bíblia, você vai encontrar a expressão não tenha medo, não temas, em torno de 360, ou seja, para cada dia do ano, Deus ele diz para nós assim, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Por que não ter medo? Primeiro, irmãos, o que é a nossa fé? A nossa fé é a certeza das coisas que se esperam. Irmão, se existe uma coisa que eu tenho na minha vida e espero, é certeza de que Deus vai cuidar de mim. Diga comigo, eu tenho certeza que Deus cuida de mim. Olha o texto, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O que o texto do Salmo 23, versículo 1 está dizendo? Que Deus cuida de nós, que não vai faltar nada, não vai faltar dinheiro, não vai faltar portas abertas, não vai faltar alegria, não vai faltar cura. Então, irmãos, nós temos que anular o medo. E como nós anulamos o medo, irmãos? Com a fé. Diga assim, o medo se anula através da fé. A Bíblia diz, igreja, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O medo é uma prisão espiritual, mas que quando a fé, irmãos, ela brota a fé, nós vencemos o medo. Por isso que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim, porque Deus não nos deu o espírito do medo, mas o espírito de fortaleza, de moderação e de amor. Deus nos deu o espírito de força, de moderação. Irmãos, você é forte. Lá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Irmãos, você é forte. O medo não vai conseguir te vencer, sabe por quê? Porque você é forte. Você é forte. O crente, ele é destemido, ou seja, ele é livre do medo. Por quê? Porque ele é forte. Então diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque quem nos fortalece é o Senhor Jesus. E podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Inclusive vencer o medo. Nós podemos vencer o medo com aquele que nos fortalece. Glória Jesus, o Senhor Jesus é aquele que nos fortalece. Outra prisão, irmãos. O Joaquim está aprendendo a pregar e glorificar a Deus já. Irmãos, outra prisão espiritual. Nós temos que fugir dela, irmãos. Temos que fugir dela, a incredulidade, amém? Diga comigo, incredulidade. Incredulidade, irmãos, é não crer, é uma prisão espiritual. Uma prisão. Porque, irmãos, preste atenção. Acho que é Mateus capítulo 13. Abra a Bíblia aqui, quer ver? Mateus capítulo 13. Eu acho que é o finalzinho do versículo 13, do capítulo 13. Se não me falha a memória, deixa eu conferir aqui. Mateus capítulo 13. Deixa eu conferir aqui, quer ver? Isso mesmo, versículo 58. Mateus capítulo 13, verso 58. Preste atenção no que o texto sagrado vai dizer para nós aqui nessa noite. A incredulidade, irmãos, é uma prisão espiritual. Nós temos que nos libertar dela também. Quem encontrou, diga amém. Amém. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus não fez muitos milagres
muitas maravilhas na cidade de Nazaré. Por quê? Por causa da incredulidade. Irmãos, incredulidade vai impedir Deus de abençoar a sua vida. Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 9, verso 23: se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. E quem não crê? Nada é possível para aquele que não crê. A incredulidade impede Deus de agir na sua vida. A incredulidade ela limita o poder de Deus de agir na sua vida. É uma prisão espiritual. E sabe como é que o diabo faz para colocar essa prisão na nossa vida, irmãos? Primeiro, o medo ele começa a colocar diante dos nossos olhos situações e circunstâncias. Você olha e fala assim: meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito. É uma forma do diabo colocar incredulidade, medo. Sabe como é que o diabo põe medo, irmãos? É quando o dinheiro começa a minguar. Aí fala: o dinheiro está acabando, aí com medo. O diabo, irmãos, muitas das vezes o diabo ele engana os nossos olhos e engana os nossos ouvidos. O diabo enganou Eva e enganou Adão lá no jardim, pelos olhos e pelos ouvidos. É a forma como o diabo aprisiona as pessoas, por aquilo que nós ouvimos e por aquilo que nós vemos. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz assim: andamos por fé e não por vista. Andamos por fé, não por vista. Irmãos, no mundo, tudo aquilo que você vê, não deixa, aquilo que você está enxergando, não deixa isso impactar a sua fé. Ah, pastor, estou vendo aí falando aí, ó, está morrendo 1000 pessoas todo dia. Não, pastor, está morrendo 1000 pessoas todo dia, o Jornal Nacional. Não, para de acreditar em Jornal Nacional. Para de assistir essas armas que o diabo, esses porta-vozes de Satanás aí, irmãos. Começa a olhar para a palavra de Deus. Começa a olhar para Deus. As más notícias, irmãos, não pode afetar a nossa consciência, a nossa alma. E, infelizmente, irmãos, para muitos, as más notícias que a televisão, que o jornal, que a mídia, que as internet da vida está divulgando, está deixando as pessoas com medo, está deixando as pessoas incrédulas, porque as pessoas estão perdendo a fé. E isso, irmãos, são cadeias que Satanás está trazendo para a vida das pessoas. E normalmente é por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós ouvimos. Então, irmãos, diante dos seus olhos, tudo aquilo que você começar a enxergar a partir de hoje, lembra do versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 5: andamos por fé e não por vista. Está vendo, irmãos, a crise? O Brasil tem crise. Não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu ando por fé, eu não ando por vista. Mas está acabando o dinheiro agora, o meu trabalho. Não, eu ando por fé, eu não ando por vista. Foram 40 anos de deserto para Israel. 40 anos num lugar onde não tem água, não tem supermercado, não tem açougue, não tem loja para vender roupa, não tem comida, ali é só areia, não adianta plantar nada. 40 anos Deus cuidando de Israel no deserto. 40 anos não faltou água, Deus mandava o maná do céu, Deus mandou as codornizes, que segundo os estudiosos é uma carne deliciosíssima, uma carne de primeira, uma das carnes mais finas. Deus mandou carne, Deus mandou maná, Deus mandou água, Deus mandou sombra para o sol não queimar de dia, Deus mandou calor à noite para não morrer de frio. Ou seja, foram 40 anos sendo cuidados por Deus. E o que levou aquele povo a morrer, pastor? Não foi a fome, foi a incredulidade. Duvidaram que Deus podia levar eles até a terra de Canaã e lá tomarem posse. Duvidaram, mas 2 homens se destacaram ali, Josué e Caleb. 2 homens que permaneceram crendo, confiando que Deus ia dar vitória. Aqueles 2 que perseveraram na fé, aqueles 2 que permaneceram na fé, entraram e possuíram a terra de Canaã. Por quê? Porque eles perseveraram em confiar em Deus. Irmãos, nesta manhã nós possamos aprender a confiar mais em Deus. O diabo está tentando colocar muitas prisões na nossa vida. O medo, irmãos, ele desencarreta a depressão na vida das pessoas. Muitas pessoas começam a ficar com depressão, e o medo é um dos fatores causador de depressão. Hoje a depressão já é considerado o mal do século. É considerado talvez uma das piores doenças dos últimos 100 anos. E tudo começa aonde? Com medo. Quando a Bíblia diz lá em Efésios 4:27, não falo a memória, a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Irmãos, não dê brecha. Esse homem era possuído por quase 2.000 demônios. Quase 2.000 demônios. Preste atenção.
lá no livro Salmo 42, versículo 7, diz assim: um abismo chama outro abismo. O medo chama depressão, que chama a síndrome do pânico, que chama a morte, que é o suicídio, que chama a incredulidade, e por aí vai, irmãos. Aí chega o demônio da depressão, aí vem o do medo, vem do síndrome do pânico, vem do toque, e vai enchendo a vida. E se nós deixarmos, de repente nós vamos estar aprisionados por depressão, ansiedade, porque a ansiedade talvez é um dos piores mal que existe, irmãos. Ansiedade, nós estamos vivendo nos dias atuais, um povo ansioso, um povo que não sabe esperar. Diga comigo, um povo que não sabe esperar. Irmãos, as pessoas não sabem esperar. Estou quase errado, irmãos. O povo não sabe esperar. A ansiedade, ela é terrível, irmãos. Não sei se alguém já ouviu falar nos ansiolíticos. São remédios recomendados aí pelos psicólogos, pelos médicos, para pessoas que é muito ansiosas. Irmão, eu confesso, eu sou muito ansioso, mas não ansioso em saber esperar Deus, não. Mas no meu dia a dia eu sou bem ansioso. Eu gosto de acordar cedo. Tem dia que eu acordo às 5 horas da manhã para trabalhar. Eu gosto de fazer as coisas rápido. É ansiedade, preciso controlar. Mas em relação a Deus, irmãos, eu posso garantir, eu sei esperar em Deus. Eu sei esperar em Deus. Agora, irmãos, sabe por quê? Eu fico vendo às vezes os relacionamentos, as pessoas, né, por ansiedade, quer arrumar um casamento depressa demais, né, quer se casar, aí casa errado. Às vezes, ansiedade na hora de tomar uma decisão. Eu vou financiar um carro aí de 50 mil, vou pagar 400, 500 reais por mês. Vou comprar um carro de 30 mil, um exemplo, né, 50 mil é muito caro, 30 mil, aí faz aquela dívida, irmãos. Aí aparece uma crise igual essa do Covid-19, as portas se fecham e aí vai ficar com uma baita dívida por ter que pagar. Ansiedade também, irmãos, é uma arma que o diabo tem contra nós. É uma forma de tentar nos colocar dentro de uma prisão. Esse homem, irmãos, fisicamente, não, ele era livre. Por quê? Porque as prisões físicas que colocavam ele saía, ele quebrava as cadeias, arrebentava as algemas, ele andava, mas ele era aprisionado espiritualmente. E quando, irmãos, nós trazemos esse texto para nós nos dias atuais, irmãos, você tem estado dentro de alguma prisão? Não prisão física, onde alguém te tranca dentro de um lugar, não. Graças a Deus, dentro de nós estamos. Existe alguma prisão espiritual que está te prendendo? Algo que, irmãos, o pecado é uma prisão, né? Não o pecado, irmãos, porque todo mundo é pecador, irmãos. Pensar que alguém não peca é mal engano da nossa. Pastor Reginaldo peca, vai nessa. O fulano de tal não peca. Não, a Bíblia diz: se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Agora, irmãos, tem gente que é pecador sim. Tem gente que tem pecado de estimação, né? Aqueles crentes que escondem as garrafas de pinga debaixo da cama, né? Todo dia vai lá e toma um golinho, né? Ninguém está vendo, esconde lá. Deus vê. É aquele pecado, irmãos, que as pessoas mantêm, que Deus já falou: arrependa-se, abandona. E as pessoas continuam. A pessoa continua. Pecado é uma prisão, irmãos, talvez a pior de todas, porque o salário do pecado é a morte. Agora, irmãos, o que é interessante nesse texto aqui? Que aquele homem, irmãos, ele não tinha vida, ele era um escravo daqueles demônios, até o dia que ele encontrou Jesus. A boa notícia que esse texto traz para nós é o seguinte, irmãos: que eu e você tivemos um encontro com Jesus. E ao ter um encontro com Jesus, sabe o que aconteceu conosco? Nós recebemos liberdade espiritual. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, Evangelho de João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De que liberdade Jesus estava falando? Liberdade espiritual, irmãos. Jesus te libertou. Você não tem que ficar aprisionado pelo medo, pela ansiedade, pela incredulidade. Não existe prisão para nós. Nós fomos libertos. Nós conhecemos a verdade. Que verdade, pastor? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós conhecemos Jesus. Então Jesus nos libertou do medo. Você não precisa ter medo. O medo não está mais na sua vida. Você foi liberto. Mas mesmo liberto, irmãos, o diabo ele tenta nos colocar, irmãos, cadeias, ele tenta nos aprisionar. A Bíblia fala, acho que capítulo 13, se não fala a memória, de Lucas, de uma mulher que andava encurvada.
e Jesus curou ela. Aí alguém achou ruim com Jesus: oh, é dia de sábado, o senhor não podia curar essa mulher. Jesus falou assim: não convia eu tirar da prisão essa mulher, filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás havia prendido? Então, irmãos, Jesus ele liberta. Jesus veio para quê? Jesus veio para abrir a porta da prisão espiritual. Porque quando nós éramos do mundo, do diabo, porque a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo, nós éramos do diabo, né? Nós vivíamos ali na prática da lascívia, da luxúria, das bebedices, das orgias, da prostituição. O diabo nos escravizava, até o dia que Jesus veio, abriu a porta da prisão, nos tirou para junto dele. Esse homem teve um encontro com Jesus. O que aconteceu? Houve libertação. Aqueles demônios que habitavam, que o colocavam dentro de uma prisão, saíram, e agora sim, aquele homem verdadeiramente era um homem livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para encerrar, irmãos, porque o culto não posso passar o culto, abra aí para encerrar Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estou encerrando o culto. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha que interessante, sobre liberdade espiritual, irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 1, amém? Gálatas 5, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que é jugo da servidão, irmãos? Da escravidão. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Irmãos, há uma liberdade espiritual para nós. Na nossa vida não tem demônio, não tem prisão. Por quê? Porque nós somos libertos. E nós temos que estar firmes. Diga, firmes. Firmes, irmãos. Esteja firme na liberdade com que Cristo te libertou. Que nenhuma cadeia espiritual, nem a do medo, nem a da ansiedade, nem a do pecado, que nenhuma cadeia te prenda. Amém? Que nenhuma cadeia te prenda. E nesta manhã, irmãos, amém? Que nesta manhã, o Senhor Jesus, que libertou aquele gadareno de quase 2.000 demônios, Ele está aqui nessa manhã, está passando por aqui nessa manhã, para trazer liberdade espiritual para a sua vida. Se liberte, irmãos. Se liberte da tristeza, se liberte de tudo aquilo que tira a sua paz nesta manhã, e as palmas engrandecem o nome